Ok, gente, nós vamos agora então tentar mostrar uma linha do tempo com tudo que nós vimos até agora, os primeiros 500 anos do cristianismo. Aqui nós temos então os anos de 5 em 5 anos. Aqui acontecimentos importantes, com o ano em que aconteceram. E aqui a gente exibe então alguns personagens com o ano de nascimento, o ano de morte. E onde tem uma barra mais grossa, aqui, é a transição para outro século. Então vamos começar com o primeiro século. No primeiro século nós temos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu provavelmente lá no ano 4 antes de Cristo e morreu e ressuscitou no ano 30. E aí no primeiro século nós temos alguns pais da igreja importantes: Clemente de Roma, aqui, Inácio de Antioquia, e aqui em alaranjado nós temos os imperadores que perseguiram a igreja, começando então com o Nero. A primeira perseguição, no ano 64, houve o incêndio de Roma, em que ele culpou os cristãos, quando na verdade o que se crê é que ele mesmo pôs fogo em Roma. Temos aqui Policarpo, que nasceu no ano 69, falamos bastante de Policarpo. E aqui já a segunda perseguição com Domiciano. No ano 70 houve a destruição de Jerusalém, que nós também comentamos. Vamos verificar algumas coisas Vamos seguir aqui, vamos ver algumas coisas do segundo século. No primeiro século não tivemos muitos acontecimentos. No segundo século nós tivemos, então, Policarpo ainda viveu muitos anos no segundo século. Aqui a terceira perseguição com Trajano, que impôs o padrão de Trajano, assim chamado. E aqui nós temos então, no ano 100, nasce Justino Mártir, que foi um dos apologistas, o principal apologista. Ele se converteu no ano 130. Em 135 ele escreveu o Diálogo com Trífo, que vocês lembram, é aquele judeu. Aqui em 144 já ocorre a excomunhão de Márcio. Então Márcio ele aparece muito cedo na história da igreja. Na metade do segundo século, na primeira metade do segundo século, o Márcio já está ativo e é combatido por Justino Mártir, por Irineu, que são os pais da igreja que estão aqui presentes, além de Policarpo, que nós chegamos a comentar que encontrou com ele pessoalmente, segundo se crê. Justino ele escreveu a primeira apologia no ano 150, em 155 o martírio de Policarpo e o início do montanismo, que foi outra heresia que nós vimos também. Então aqui nessa época, segundo século, vem toda aquela parte que nós comentamos dos apologistas. Clemente de Alexandria, que vem depois, nasce depois. Justino Mártir, quando ele nasceu, já tinha 50 anos e o Irineu já tinha 30. O Justino Mártir, o Clemente de Alexandria, é também um apologista. Nós falamos também de Tertuliano, que nasceu no ano 160. Então aqui foi toda aquela nossa discussão dos apologistas, foi por essa época. Inclusive nós colocamos esses dois homens, Clemente de Alexandria e Tertuliano, nós colocamos frente a frente como duas visões diferentes em relação à postura que o cristianismo deveria ter em relação à cultura. Justino Mártir é morto em 165, o Irineu em 178 torna-se bispo de Lyon, e nesse ano também Celso escreve A Verdadeira Razão, em que ele ataca o cristianismo frontalmente. Mais tarde Orígenes, que ainda não era nascido, ele só vai nascer aqui, 185, vai atacar esse trabalho do Celso.
Em 185, Irineu escreveu a sua famosa obra em 2 volumes, Contra Heresias. E no ano 196, Tertuliano começa a escrever, e no ano 200, Clemente de Alexandria começa a escrever. Vejam que aí nós já estamos entrando no 3º século. Nós falamos sobre o martírio de Perpétua e Felicidade. Isso ocorreu no ano 203, na perseguição sob Sétimo Severo. Então, com o Sétimo Severo, nós temos a morte da Perpétua e da Felicidade. Em 220, Orígenes começa a escrever. Em 248, ele escreve o livro dele Contra Celsum. Então, na verdade, aqui ainda existe um trabalho apologético acontecendo. Orígenes ainda pode ser considerado um apologista. Cipriano nasceu no ano 200 e tornou-se em 247 bispo de Cartago. Os escritos dele foram importantes para definir como seria a igreja mais tarde. E também o que ele escreveu foi importante na controvérsia donatista, porque ele esteve envolvido com a controvérsia novaciana aqui em 255, que tinha a ver com as pessoas que tinham caído na perseguição sob Décio, que foi aqui de 249 a 251. Essas pessoas queriam depois retornar à igreja, nós vimos isso, e aí houve toda a controvérsia novaciana, porque muitas pessoas na igreja não queriam aceitar de volta quem tinha caído. Temos aqui, em 251, nasce Antônio o Eremita, que em torno dos 20 anos ele se converteu e foi ser o primeiro pai do deserto. Foi para o deserto do Egito e lá ficou por muitos anos, conforme nós vamos ver aqui na nossa linha do tempo. Temos aqui a perseguição sob Valeriano, que foi a 8ª, e aqui já nasce, em 263, nasce Eusébio de Cesareia, que é o pai da história da igreja, e que tem depois uma participação importante nos acontecimentos com Constantino e a conversão do Império Romano, que vai acontecer no 4º século. Aqui nós estamos no final do 3º século. Mais uma perseguição aqui com Aureliano, de 5 anos, e em 272 já nasce Constantino, alguns anos depois de Eusébio. Constantino seria depois o imperador que se converteria ao cristianismo. Aqui nós vemos Pacômio. Foi em verde nós estamos marcando os monges, então esse Pacômio foi o primeiro monge cenobita, que criou o monasticismo da vida comum, em grupos. Em 297 nós temos o nascimento do Atanásio, uma figura importantíssima na história da igreja. Ele convive um bom tempo com Eusébio, os dois são contemporâneos, mas Eusébio está em Cesareia e Atanásio em Alexandria. Temos então a grande perseguição, o início da grande perseguição em 303, com Diocleciano, perseguição generalizada, e essa perseguição leva, aqui em 312, ao início da controvérsia donatista em Cartago. No ano 312 foi o ano em que Constantino, que se tornou imperador em 306, em 312 Constantino teve a batalha e a vitória na Ponte Milvio, em que ele
teve aquela visão que nós vimos e acabou vencendo essa luta e se tornando o imperador único do Ocidente. Em 313 nós tivemos o Edito de Milão, foi declarado o Edito de Milão, e aí ocorre o fim das perseguições. No ano 310 é o ano de nascimento do Apolinário, que foi um herege, conforme nós vimos, que ensinava que o corpo de Cristo tinha recebido uma alma divina. Seguindo então, no quarto século, nós já estamos aqui no quarto século, nós temos um acontecimento importante. Bom, antes vamos falar aqui que em 315 já começa a controvérsia ariana, que vai motivar o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Niceia, e continua a controvérsia donatista. Em 316 os donatistas apelam a Constantino pela sua causa e são rejeitados. E em 324 Constantino unifica o império, passa a ser o único imperador tanto no Ocidente como no Oriente. No ano 330 ele funda Constantinopla e leva a sede do império para lá. Em 325 tivemos então o concílio de Niceia, que condenou o arianismo. E Atanásio, no ano 328, que foi um pai da igreja importantíssimo para condenar o arianismo, ele torna-se bispo de Alexandria em 328. E aí, aqui no quarto século, nós temos o nascimento de uma quantidade enorme de teólogos, líderes da igreja, pais da igreja, como nunca se viu. Isso aparece com clareza aqui na nossa linha do tempo. Nós temos aqui assim os pais capadócios, os 3 capadócios, Basílio, seu irmão Gregório de Nissa e o seu amigo Gregório de Nazianzo. O Basílio e o Gregório de Nazianzo nasceram em 329 e o Gregório de Nissa era 6 anos mais novo. No ano em que nasceu Gregório de Nissa também nasceu Martinho de Tours, que foi o primeiro monge do Ocidente, precursor do monasticismo ocidental. Por isso que está em verde aqui. Aqui ainda é a vida do Apolinário, que foi o herege que nós comentamos anteriormente. Em 353, o imperador Constâncio inicia sua campanha pró-arianismo e exila Atanásio. Atanásio foi exilado várias vezes. Vamos trazer de volta aqui o Atanásio. Vejam que ele ainda está vivo aqui. Foi contemporâneo de Basílio, de Gregório de Nazianzo e de Gregório de Nissa. Em 367 nós temos a famosa carta de Atanásio, em que ele lista os 66 livros do cânon. Nós falamos do cânon e nós falamos da lista de Atanásio como consolidando o cânon. Em 370 Basílio torna-se bispo de Cesareia. E em 381 tivemos o concílio de Constantinopla, que deixou clara a posição do Espírito Santo dentro da Trindade, definiu a pessoa do Espírito Santo com clareza, colocando ele como igual, de mesma substância que o Pai e o Filho. Em 386 nós temos a conversão de Agostinho em um jardim de Milão. Aqui nós vemos que aqueles 3 teólogos e líderes religiosos que nós falamos antes, Ambrósio, João Crisóstomo e Jerônimo, todos aqui são contemporâneos. Vejam que é pouca diferença de idade entre eles. E Agostinho vem um pouquinho depois,
Ele tem aproximadamente 10 anos a menos que Crisóstomo. E aparece aqui no ano 361 até 363. 361 até 363 aparece Juliano, o apóstata, que foram aqueles anos em que o paganismo foi restabelecido no Império Romano. Aí nós temos o nascimento de Pelágio, em 369. Claro que ele é um contemporâneo de Agostinho, os dois se enfrentaram teologicamente. Aqui nós temos o batismo de Agostinho em 387 e a ordenação de Agostinho em 391. Em 395 ele torna-se bispo de Hipona. Depois de se tornar bispo de Hipona é que então ele começa a escrever, e a escrever muito. Ele escreve de 397 até 401, ele escreve as Confissões, e de 411 a 430 ele escreve os seus escritos antipelagianos. De 413 a 426 ele escreve o seu maior livro, o mais famoso, A Cidade de Deus. Em 410 ocorre um episódio importante na história do Império Romano, que é a queda de Roma diante de Alarico e os visigodos. Começa então toda a queda do Império Romano do Ocidente. Em 405 Jerônimo completou a Vulgata. Jerônimo e Agostinho foram contemporâneos por muito tempo, e nós vimos isso ao longo do curso. Aqui aparece o imperador Teodósio. No período em que ele foi imperador, foi ele que tornou o cristianismo a religião oficial do império. Aqui Nestor, que nós falamos também um herege, e nós falamos dele em toda a controvérsia das duas naturezas. E aqui em 390 surge a figura então daquele que é provavelmente o primeiro Papa, claramente se posicionando como Papa, que é o Leão I, e com ele surge de maneira mais clara a Igreja Católica Romana. Em 418, o Sínodo de Cartago lançou um anátema sobre o ensino de Pelágio. 429, vândalos arianos invadem o norte da África. Depois disso, os imperadores romanos do Ocidente passam a ser fantoches nas mãos dos generais germânicos. Então é só lá em 476 que se diz que houve a queda do Império Romano do Ocidente, no fim já do V século, mas isso em função da deposição do último imperador do Ocidente. Depois dele não houve mais imperador no Ocidente. Entretanto, desde o ano 410 a queda de Roma já vinha acontecendo, com saques constantes por parte de grupos bárbaros, e em 429 aqui nós temos esses vândalos arianos que invadem o norte da África, e em 476 o general germânico Odoacro simplesmente finalizou e acabou inclusive com aqueles imperadores que eram meros fantoches nas mãos dos generais germânicos. O Leão I tornou-se Papa em 440. Aqui essa linha do tempo mostra na verdade a vida dele. Ele nasceu em 390 e ele aos 50 anos tornou-se Papa. E ele foi importante, nós vimos